Então, abram comigo lá em Êxodo. Ué, mas não é Colossenses? É, Colossenses, mas hoje a gente vai começar lendo um texto que está em Êxodo. Então, se você já abriu Colossenses, não tem problema, fica com o dedinho aí. E vamos para, inicialmente, ler Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. A gente vai ler o verso 2 do capítulo 20, que diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Queridos, para entrarmos no estudo de hoje, é imprescindível lembrarmos que foi Deus quem nos tirou da escravidão do Egito. Isso implica dizer que eu, você, antes de nos convertermos a Jesus, éramos escravos deste mundo. A nossa dependência antes estava depositada nas coisas que esse mundo oferece. Mas o Senhor, por meio de Jesus Cristo, nos libertou das amarras de Satanás e com o poder do Espírito Santo, despindo-nos do velho homem e nos libertando de todo o pecado, conforme estamos, tratando nesses estudos, e especialmente isso nós falamos na semana passada. A orientação do nosso Senhor, portanto, é a de morrermos para este mundo. Tanto que trouxemos essa frase, para andarmos com a certidão de óbito em nossos bolsos. Dadas essas direções, fiquem então com essa informação gravada, em seus corações, e agora abram lá em Colossenses 3. Hoje nós faremos a leitura e meditaremos dos versos 12 ao 17. Eu vou ler. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O motivo pelo qual nós, cristãos, devemos andar com a certidão de óbito no bolso é porque, no momento da nossa conversão, consequentemente, morremos com Cristo. E a boa notícia é que, assim como morremos com Cristo, em Cristo também renascemos. Em Cristo somos nascidos de novo. Tanto que no estudo também da lição passada, nós fizemos uma explicação sobre o que é nascer de novo, Depois, se você quiser olhar, você pode conferir isso que está lá em João 3. O nosso Senhor, portanto, deu-nos uma nova roupagem. E é por isso que o texto inicia-se como revesti-vos. E isso para quê? Enquanto aguardamos Jesus voltar,
para nos buscar, para estarmos com Ele na eternidade, no lugar onde não haverá mais pranto nem dor. Isso, eu até quero ver com vocês, pedir para vocês abrirem em Apocalipse 21, 4. Que é o lugar para onde o nosso Senhor nos levará na eternidade. Apocalipse 21, 4 diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, além da promessa maravilhosa de passar a eternidade com Cristo, será também um lugar sem dor, sem sofrimento. E o Senhor é tão maravilhoso que, ainda assim, enquanto nós aguardamos para estar nesse lugar, o Senhor nos emprestou, vamos dizer assim, roupas novas, porquanto ainda vivemos neste mundo. E esta vestimenta é o resultado do sacrifício de Jesus por nós. E afirmando isso, vamos nos lembrar do que aconteceu com Adão e Eva, que depois de pecarem, perceberam que estavam nus. E Deus, o que ele fez? Ele sacrificou um animal a fim de vesti-los com as peles. Isso já nos remete à certeza de que o nosso Salvador já o é, desde o princípio. A seguir, continuando ali no texto de Colossenses, coloca: pois como eleitos. Então, o que quer dizer? Colocar novas vestes implica dizer que, apesar de estarmos neste mundo, nós fomos separados, eleitos, escolhidos por Deus, para andarmos segundo a palavra dele que nos orienta. Não andamos mais nos padrões que o mundo nos oferece, nos sugere e muitas vezes tenta nos impor. E aqui eu faço até uma comparação com as nossas vidas, semelhante a de um mendigo. Antes, nós andávamos sujos, fedidos, sem rumo, com fome, com sede e mendigando. E aqui mendigar, eu até vou brincar com vocês, eu vou colocar de acordo com o meu dicionário, né? É aceitar qualquer coisa, é aceitar o que vier. Pois é exatamente isso que o mundo nos apresenta. Basta você se lembrar da sua vida antes. Eu até vou falar bem pausadamente agora para você parar um pouco e refletir de como era a sua vida antes. Antes de conhecer Cristo, você se lembra em quantas coisas você recebeu como esmola? Quantas coisas você recebeu como esmola? Quanta coisa você literalmente ingeriu porque estava com sede ou com fome de algo? Porém, agora, queridos, você foi, ou melhor, agora você é um eleito de Deus. Você agora é um santo, que significa separado para aquele que é perfeito, que é Jesus. Depois que Cristo me tirou da vida em que eu era mendiga, vamos colocar dessa forma, eu nunca mais desejei voltar a pedir esmola. E você? Depois que eu fui liberta da escravidão, liberta de uma vida de pecado, eu nunca mais desejei voltar para o Egito. E você? Da libertação em diante, o meu anseio é permanecer em santidade. E eu creio, querido irmão, que é o seu desejo também. No entanto, Satanás, o inimigo de nossas almas, ele trabalha arduamente para acreditarmos que a antiga vida era melhor. Ele vem e coloca pensamentos. Mas antes. Ele traz coisas boas, porque é óbvio que a gente passou por coisas boas. Deus é tão misericordioso que mesmo numa vida de pecado, a gente também vive coisas boas.
ele tenta incutir o quê? Que a vida de crente é chata, com o intuito de nos fazer retroceder. E é muito comum a gente ouvir o seguinte: poxa, se eu me tornar crente, eu não vou poder beber, não vou poder frequentar certos lugares. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém escolhe ser ou não ser crente. E outro detalhe, há muitas pessoas no mundo que não bebem, não fumam, como a gente brinca, né? Não bebe, não fuma, não fala palavrão, pagam suas contas em dia, vivem uma vida honesta, mas não são crentes. Ser crente não se resume a um estilo de comportamento moral. É muito mais. E outra informação importante. Vamos abrir lá em João 15. João 15. Que diz o seguinte. João 15, capítulo 15, versículo 16. Eu vou ler a primeira parte do versículo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Portanto, amado, não é mérito nosso sermos cristãos. É eleição e graça divina. E quando Deus escolheu a mim e a você, ele não checou nossas qualidades, diplomas, qualificações. Para Deus pouco importa se você fala 3 idiomas, tem várias faculdades, ou se você é um analfabeto. Isso não importa. 2 Timóteo 1,9 explica que ele nos escolheu por seu propósito soberano e eterno. Então, 2 coisas bem importantes. A primeira, se você acredita que Deus te escolheu porque você é bom com as coisas, porque você é educado, simpático, vai todos os domingos na igreja e assiste a live todas as sextas, sim, isso é importante. Mas, cuidado, não é esse, não é dessa forma. Você está com o foco errado. Então, continue aqui nesse estudo, que hoje o Senhor quer ajustar o nosso foco na nossa caminhada. Ou, segundo ponto, se você acha que está difícil ser crente, porque tem se sentido cansado, sobrecarregado, achando que está complicado seguir as regras, cuidado também, porque você também está desconfigurado. Então, abra o coração nesse momento e diga a Deus como você se sente ou como você tem se sentido. Agora eu vou mencionar alguns textos com algumas reflexões importantes, mas não precisa abrir, porque senão a gente não vai conseguir. Eu também não vou abrir, eu registrei nas minhas anotações. Então, ouça com bastante atenção. Atos 13:18 diz que ele nos escolhe não porque previu que iríamos crer, mas nós cremos porque fomos eleitos. Efésios 2:10 diz, ele nos escolheu, não porque praticávamos boas obras, mas para fazermos boas obras. Efésios 1:4 diz, ele nos escolheu não porque éramos santos, mas para sermos santos. Ele nos escolheu porque éramos obedientes? De forma alguma. 1 Pedro 1:2 diz, ele não nos escolheu porque éramos obedientes, mas para a obediência. E ainda, 2 Tessalonicenses 2:13, fomos eleitos mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Portanto, segundo William Hendrickson, referenciado no livro do Hernandes Dias Lopes, que é o livro que a gente
utiliza como base para o nosso estudo, ele diz que a eleição afeta a vida em todas as suas fases, pois não é algo abstrato. Mesmo que pertença ao decreto de Deus desde a eternidade, chega a ser uma força dinâmica no coração e na vida dos filhos de Deus. Ela produz frutos. E quando nós compreendemos que, porque fomos comprados, não pertencemos mais a nós mesmos, mas sim ao nosso proprietário, que é Deus. Saber disso me traz um grande alívio. A direção da minha vida está nas mãos do Altíssimo. E estar nas mãos do Altíssimo e Soberano resulta inevitavelmente em uma vida de santidade. Somos amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, conforme segue no texto. Então, viver em santidade, ser santo, o que quer dizer? É ser separado do mundo para Deus. Santidade é algo progressivo, que durará o tempo em que nós estivermos aqui. Nós somos amados por Deus. Como vimos, vivíamos sem esperança, sem Deus, perdidos. Éramos escravos do diabo e estávamos sob a ira de Deus. Mas agora, além de propriedade exclusiva de Deus, nós somos amados por Ele. Você tem ideia do que é isso? Você é amado de Deus. E mais, para sempre. Isso é maravilhoso. E este amor de Deus por nós, ele nos coloca vestimentas espirituais, dá roupas novas e limpas ao mendigo. Continuando ali, quando traz ternos afetos de misericórdia. Deus transforma nossos corações. Ternos afetos de misericórdia significa que lançamos nosso coração na miséria do outro. Deus transforma os nossos corações. Passamos a ter simpatia pela necessidade do outro. É um senso de compaixão profundamente sentida, que estende ao necessitado. Eu até quero dar um exemplo. No mundo antigo, os aleijados, os enfermos, eles eram eliminados. Os idosos, eles eram desprovidos socialmente. Lembram que o que Jesus passou a orientar sobre as viúvas? Porque antigamente uma mulher viúva se via perdida no mundo. Contudo, tudo isso hoje, claro, a gente sabe que tem pessoas passando muitas dificuldades. Infelizmente, o mundo o pecado habita no mundo, né? Mas lembrem-se que foi por meio do cristianismo que a misericórdia foi instaurada. Hoje, então, por meio de Jesus Cristo, nós temos esse entendimento de nos ajudarmos mutuamente, conforme a gente vai ver mais no decorrer do estudo. E infelizmente, hoje até a mídia, ela tem um papel de incutir nas pessoas uma espécie de imunidade e indiferença frente aos problemas sociais. A gente pode observar quando a gente olha a rede social de outra pessoa, tudo vai ser perfeito. As pessoas não têm aquela cultura de se ajudar. E quando isso acontece, é algo falso ou até mesmo algo que é realizado mais para a pessoa se divulgar, né, do que propriamente ajudar. Mas nós cristãos, o povo de Deus, é vestido do quê? De afetos de misericórdia. Lembram da história de José do Egito, que apesar de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos quando ele era pequeno, aconteceu que no futuro, quando ele se tornou governador do Egito, o que ele fez com seus irmãos? Ele se vingou? Não, ele perdoou, ele acolheu. Mas hoje em dia, o coração
daqueles que rejeitam os preceitos cristãos, eles são incitados a se vingar. E nós também somos. Nós vemos na mídia, acaba que, como a gente sempre traz nos estudos, com algumas sutilezas, certas coisas se tornam normais, como a vingança, mentira, você tem que pagar com a mesma moeda, mas não é isso que Cristo nos ensina, né? O nosso Mestre Jesus nos ensina a amar. A vida de Jesus enquanto homem foi motivada por compaixão, bondade, que é o oposto de malícia ou maldade. Cristo, que oferece a virtude da humanidade, que no mundo antigo era sinônimo de fraqueza. Antigamente, você ser bom não era considerado, não era algo bom ser considerado, era sinônimo de fraqueza. E Ralph Martin, também no livro do Hernandes, ele diz: a verdadeira humildade é o antídoto ao amor próprio, que envenena os relacionamentos entre os irmãos. Ser humilde é reconhecer o valor dos outros e reconhecer os nossos erros. Ainda no verso 12, Paulo também coloca mansidão, que é muito diferente de fraqueza. Mansidão é o retrato do poder sob controle. Vamos lembrar de Moisés. Lá em não precisa abrir também, Números 12, 3, nos esclarece que Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. E mesmo assim, o que ele fez? Ele, por meio de Deus, tirou o povo de Israel do poderoso império egípcio, um homem manso. E é claro, o nosso Jesus, o único homem perfeito, manso e humilde de coração. Seguindo ali, no verso 13, Paulo orienta a suportar uns aos outros. Será que isso quer dizer assim, olha, eu não vou muito com a cara daquela pessoa, mas eu tenho que suportar porque a Bíblia diz para eu suportar? Certamente não é isso. A direção para suportar uns aos outros quer dizer servir de suporte. Passamos a compreender que agora nós fazemos parte da família de Cristo. E mais do que ser família, somos famílias de Cristo. E isso quer dizer estender a mão no momento de dor do outro. É caminhar junto, é ajudar o irmão nas necessidades. É muito bom poder fazer parte de uma igreja, do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, porque nós estamos no meio do povo cristão. E nós estamos vivenciando, especialmente nesse período em que o nosso país tem enfrentado tantas crises, por conta dessa pandemia especialmente, há muitas famílias passando dificuldades financeiras, há muitas famílias enfermas, famílias que estão perdendo seus queridos. E Deus, Ele criou esse ambiente para que nós nos ajudemos uns aos outros, para que nós doemos alimentos para aqueles que estão precisando, oremos uns aos outros. Isso é maravilhoso, isso nos ajuda a permanecermos. Ajuda mútua, que nos une. Por isso que na sequência aqui já tratamos sobre a importância do perdão. Podem ver que quem está acompanhando na leitura, vê ali sobre o perdão. Porque imagine, vejam como tudo está conectado, né? Porque imagina só, a gente acabou de falar sobre ajuda mútua. Então, não faz sentido num dia você ajuda ou é ajudado e no outro você magoa. Ou até você fica ressentido com seu irmão. Isso, ele traz peso nos relacionamentos. Então, por isso que nós precisamos praticar o perdão. Claro, precisamos resolver a situação. A palavra do Senhor nos orienta
Vá, converse, a gente vai enfrentar situações em relacionamentos, desentendimentos, mal entendidos, mas vai, resolva. E isso, amados, é possível porque acima de tudo isso está o amor, que faz o elo à perfeição. Nós podemos caminhar sabendo que, apesar das circunstâncias difíceis, nós recebemos o chamado para que a paz de Cristo reine em nossas vidas e corações. E como não refletir gratidão quando Cristo habita em nossos corações? Só retomando um pouquinho no último tópico ali do verso 12, vemos que fala também sobre longanimidade, que significa o quê? Jamais perder a paciência. Oh, Deus, como é difícil, né? E essa paciência é uma paciência estendida aos outros. Aquela paciência que, mesmo que você seja ofendido, você não vai ofender. Você não vai se amargurar. Conforme até a Larissa colocou no início, né? Que a gente não tem permissão para ficar triste com isso, né? Assim, para alimentar esse sentimento em nosso coração. Então, vá, resolva, não permita que essas coisas se infiltrem pelos que nós não permitamos isso, né? Aí até tem aquela frase bem famosa que diz assim, mas eu não levo desaforo para casa. Quem já disse isso? Eu, muitas vezes. E hoje eu não digo mais, porque a gente está em quarentena. Não, eu tô brincando. Com a graça de Deus, a gente vai buscando crescer e mudar muito dos nossos comportamentos errados. Porque eu creio que Deus transforma corações. E eu creio que você crê também. Então, perseveremos, clamando para reconhecer as nossas falhas, pedindo perdão a Deus, clamando por mudanças. Portanto, a longanimidade caminha com a tolerância. Ter paciência e servir de suporte ao outro. E isso não quer dizer que nós vamos aguentar, assim, de um modo inabalável o outro e para sempre. Mas servir de suporte para o outro, para que o outro se levante. Até no livro do Hernandes, eu quero ler um trechinho, onde ele dá um exemplo muito bonito sobre suporte, que diz assim, conta-se que uma menina chinesa estava levando às costas um pequeno de 2 anos de idade. Então, uma menininha estava com um menininho de 2 anos nas suas costas. Quando alguém, compadecido ao vê-la vergada com o peso da carga, perguntou-lhe, não acha que é pesado, menina? E a menina respondeu, não, senhor, não pesa. É meu irmão. Maravilhoso, né? E como isso é possível? Com toda certeza, isso não é possível sem termos a paz de Cristo. Isso é impossível se a paz de Cristo não arbitrar em nosso coração. A única que produz gratidão e amor. Se andarmos com esta paz, termos paz interna e paz uns com os outros. Só que a gente precisa cuidar com uma falsa paz. Ter paz com Cristo não é ficar inerte diante dos acontecimentos e deixa a vida me levar, não é isso. E isso a gente pode, inclusive, conferir no livro do profeta Jonas, quando ele estava fazendo todas aquelas, fugindo, né, de Deus, e ele dormiu. Inclusive, acompanhe os estudos que o nosso irmão Augusto tem trazido aos domingos pela manhã. Então, não é essa paz. Ter a paz com Cristo não é ser preguiçoso, ser folgado.
Ter paz não é se conformar com tudo que acontece. Um exemplo bem interessante, eu vou até fazer aqui uma comparação, é uma partida de futebol, né? E aqui eu vou trazer uma partida de futebol cujo árbitro, né, o juiz, ele é Cristo. Ele preside o jogo. Então, a gente está correndo, está jogando, a gente está em movimento, né? Aí, de repente, o que acontece? A gente comete uma falta. E aí, cartão amarelo. É mais ou menos assim. Então, ter a paz é saber que aquele pecado finalmente foi confessado a Cristo e ele nos perdoou. Ter paz não é estar em dia com a consciência simplesmente por estar, mas é se arrepender genuinamente e somente ficar com a consciência em paz. Depois de confessar a Cristo e reconciliar-se com Deus. E eu sempre trago, quando eu falo de perdão, quando alguém fala de arrependimento, eu sempre tenho que trazer e mencionar Davi, quando ele adulterou com Betseba. E aí ele foi confrontado pelo profeta Natã. No momento em que Davi foi confrontado, ele temeu, sim, ser castigado por Deus. Mas o maior temor no coração de Davi era não ter a presença de Deus. Querido, agora para a gente refletir, será que nós temos mais medo da consequência do nosso pecado ou de nos afastarmos de Deus, de afastar Deus das nossas vidas? Depois, quem quiser também pode ler os Salmos 32 e 51, que vai falar sobre isso. Somente depois que Davi confessou, ele vai tratar, só um parênteses aqui, ele vai falar quando Davi se convenceu, né? Porque o contexto histórico sobre isso está lá em 1ª, 2ª Samuel. Então, somente depois que Davi confessou seu pecado, ele voltou a entoar cânticos de louvor. E isso mesmo com a morte do seu filho, que era o resultado do seu pecado. Mas para Davi, ele sofreu? Claro que ele sofreu. Mas para Davi, a presença de Deus era a coisa mais importante dessa vida. Será que essa é a nossa também? Será que a presença de Deus é o que mais importa em nossas vidas? No versículo 16, ele coloca: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Relembrando, né, que os colossenses, eles estavam sendo enganados pelos falsos mestres e estavam tentando introduzir na igreja de Colossos um falso ensino, um ensino gnóstico, místico, recheado de legalismo e ascetismo, conforme nós já estudamos, né? E tudo isso eles estavam tentando harmonizar com a palavra de Deus. Por isso que Paulo exorta-os a habitar ricamente, que significa dizer, sejam cheios da palavra de Deus. Habitar ricamente, não pobremente, em nosso coração. Que a palavra de Deus habite ricamente. Ser cheio da palavra de Deus é compreender os seus preceitos, suas verdades, isso inclui não se deixar iludir pelas coisas do mundo e também por coisas que querem se dizer cristãs, mas não são. Como shows, gospels, ambientes que nos favorecem, lugares que sequer abrem a palavra de Deus. Ser cheio da palavra é ser governado por ela. Por isso é que Paulo diz para que a palavra de Deus more em nós, não como hóspedes. Que a palavra de Deus não venha e não passe ali um final de semana e vá embora, mas que habite ali e nunca mais saia. Precisamos instruirmos uns aos outros, irmãos. Então, a gente precisa praticar algo que não é muito comum hoje em dia, que é a gente exortar o nosso irmão.
né? A gente tem essa dificuldade, a gente não quer ofender, nós também não gostamos de ser exortados, mas que a gente possa orar nesse sentido, né? De que nós nos exortemos uns aos outros, para aprendermos uns com os outros. Se você for aconselhar, veja o que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. Hoje em dia é muito comum ver muitas igrejas servindo de palcos humanistas, carregados de propostas de curas, aconselhamentos vazios, inspirados em programas mundanos. É tudo oco. Eu até achei interessante, vou compartilhar com vocês mais um texto que fala sobre essa questão, né, no livro do Hernandes. Fica melhor eu ler do que explicar. Que diz assim: a igreja está, por assim dizer, ingerindo doses maciças do dogma da psicologia, adotando a sabedoria secular e tentando santificá-la, chamando-a de cristã. Os valores mais fundamentais do evangelicalismo, portanto, estão sendo redefinidos. Saúde mental e emocional é a nova moda. Não se trata de um conceito bíblico, embora muitos pareçam equalizá-lo com a integridade espiritual. O pecado recebe o nome de doença, de forma que as pessoas acham que precisam de terapia e não de arrependimento. O pecado habitual recebe o nome de vício ou de comportamento compulsivo. E muitos presumem que a solução está no cuidado médico e não na correção moral. E aqui, fique claro, queridos, eu não estou dizendo que a gente não deve procurar ajuda, que a gente não pode tomar uma medicação, não é isso. Mas o problema é deixar de lado os preceitos de Deus e colocar esses temas, né, psicologia, ensinos de comportamentos, acima da palavra de Deus. E a gente sabe, nós estamos estudando aqui, a gente vê, o Senhor, a palavra de Deus é muito clara, ela nos ensina, ela nos dá o caminho de como vivermos. Então, mas infelizmente, estar na igreja hoje, para a maioria dos casos, tem deixado o quê? De ser um lugar para adorar a Deus. Então, afinal de contas, você vai na igreja adorar a Deus ou ter uma consulta com um psicólogo? Percebem a diferença? Não que eu estou separando, né, as coisas, eu não estou aqui querendo criar um dualismo, não é isso. Mas nós precisamos entender que nós precisamos adorar a Deus. A igreja, como eu disse, é sim um lugar de cura, um lugar de aprendizado da palavra. Você não pode dizer assim, eu vou resolver as minhas coisas, depois eu vou para a igreja. Não. O Senhor fala, venha como está. E tudo isso, essa cura que o Senhor nos oferece e faz de forma que nós não voltamos mais a ter aquele problema, ele nos cura de forma completa aquilo que ele quer curar. Tudo isso é para quê? Para honrar e glorificar o nome de Deus. E até as canções que são entoadas nos cultos, e muitas vezes, né, ela serve mais como entretenimento. E não pode ser assim. Ela deve ser um hino de louvor a Deus. Ela é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para quebrantar corações e atraí-los para a verdade de Deus. Por fim, queridos, eu já estou chegando no final, nós devemos viver pelo poder do nome de Cristo e para a sua glória. Tudo aquilo que fizermos deve ser realizado em nome de Cristo,
Não pode haver contradição entre as palavras e as ações. Quando proferimos a expressão em nome de Jesus, não podemos fazer nada indigno. E é somente por causa de Cristo é que temos permissão para orar. Porque é no nome de Jesus que Deus ouve nossas súplicas. Por fim, o desejo do meu coração é que, assim como aconteceu comigo enquanto eu meditava nesses estudos, que você possa ter a compreensão do que é ser amado por Deus e da transformação que somente Ele pode fazer em nós através do seu Espírito Santo. Hoje em dia, a maioria das pessoas busca ter uma vida plena. É muito comum a gente ver isso. Só que elas estão traçando caminhos de engano, achando que vão encontrar essa vida plena. Mas eu e você temos essa certeza. Nós sabemos que nós vamos passar por tribulações, mas como vimos aqui, podemos enfrentá-las com a paz de Cristo. E reconhecemos que ainda falhamos, tropeçamos, mas que isso não nos sirva de consolo, mas sim de motivação para desejarmos conhecer mais e mais a Cristo, por meio da palavra de Deus. E com isso, subirmos com Ele um degrau em nosso processo de santificação. Lembrando que não é pelo nosso esforço, mas sim pela misericórdia, pela graça. Até que finalmente estaremos com Cristo para sempre. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.